Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida A3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Hoje um programa inédito, com um novo casal aqui, especialíssimo, para que vocês possam entender um pouco mais daquilo que Deus pode fazer na vida do seu casamento também. Estamos recebendo aqui no programa de hoje o Marcelo Giglio, conhecido como Telinho. Ele tem 29 anos e ele é empresário do ramo de produção musical. Telinho, seja bem-vindo. Isso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Telinho é casado com a Natália Pena, ela tem 25 anos e é empresária no ramo de eventos. Seja bem-vindo, Natália. Muito obrigada. É um prazer muito grande receber vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês têm uma história fantástica para contar para os nossos telespectadores. Então, queridos, fique atento, nós teremos uma sequência de programa com eles. Eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas interessantes com aquilo que eles já passaram na vida, um casal jovem, mas que já tem muita experiência para contar na questão de família e na questão de casamento. Ok? Telinho, vamos começar então a nossa conversa. Vamos lá. Como é que era a sua família, Telinho? E como é que você via a sua família quando você era menor? Gustavo, assim, a minha vida familiar sempre foi bem complicada, assim, né? Eu sou filho do meio, eu tenho uma irmã mais nova, tenho um irmão mais velho, né? E minha vida eu sempre fui muito bagunceiro, né? Eu sempre fui muito revoltado e tudo eu queria brigar. E minha família, assim, estrutura familiar sempre foi bem difícil, assim, né? Meus pais, eles brigavam muito. Então, para mim, foi bem complicado, assim, né? Sim, sim. E você tinha meio que um ar de rebelde, assim, ou seja, sim, sempre. Tudo era do contra. Sempre fui do contra. Sempre foi do contra. Sempre. Se o pai falava A, eu vou fazer B. Sempre fui bem rebelde em relação a isso. Os seus irmãos também ou era uma característica sua? Não, era minha. Eu sempre fui, você. Eu sempre fui muito rebelde, assim, sabe? Sempre que meus pais eles queriam falar alguma coisa, eu sempre Sim. Não, é do meu jeito e sempre batia de frente com eles assim mesmo. Entendo. E você, Natália, como é que era você dentro da sua casa? Sempre foi bem tranquila. Eu tenho 2 irmãos também. Também sou filha do meio. Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Meus pais sempre foram muito tranquilos. Inclusive, eu sempre tive uma vontade muito grande de ter a minha família, me espelhando no relacionamento dos meus pais. E na família, né, que eu tenho, os meus irmãos. Então, a gente sempre foi muito tranquila em casa, nossa relação. Sei. E você, assim, tinha uma estrutura familiar que você sempre quis ter uma família? Isso. Sempre me despertou a vontade de ter uma família. Então, era uma certeza que desde pequena eu tinha. Que eu queria ter a minha família, eu queria ter o meu filho, eu queria casar. Então, é uma coisa que eu sempre quis. E você, Telinho? Você pensava em ter uma família? Ou não passava pela sua cabeça? Não passava, não. Não era um projeto que você tinha? Não, eu nem imaginava, assim, nem sonhava com isso, não. Entendo. Sempre fui Vivia a vida? Vivia a minha vida. Eu vivia a vida do jeito que eu achava que era certo, vivendo a vida do meu jeito. Então... E como é que foi a sua adolescência, Telinho? Adolescência e juventude aí? Você ainda é jovem, mas antes de você conhecer a Natália? Então, pra mim, assim, sempre foi muito difícil, né? O meu pai, ele trabalhava muito, né? Meu pai trabalhava muito, a minha mãe sempre ficava em casa, sempre tinha festas em casa, barzinho em casa, sempre cresci. Nesse meio, minha mãe conhecia muita gente, né? Sei. Mas sempre, pra mim, foi bem... Eu encaro assim como bem complicado, assim. E toda a sua família, ela foi envolvida ou é envolvida até hoje no meio artístico ou só você? Não, só eu e meu irmão. Só você e seu irmão? Seus pais não? Seus pais não? Meu pai sempre mexeu no ramo de segurança, minha mãe sempre foi do lar, assim. Entendi. E você, Natália, como é que foi a sua juventude antes de você conhecer o Telinho? Continuou tranquilo, mas eu estudava, né?
a obrigação minha e dos meus irmãos, sei. nós tínhamos que estudar. Então eu fiz a escola, tudo certinho, fui pra faculdade. Sei. Então era minha obrigação era estudar. Minha obrigação na família era estudar. Então meus pais, era a única coisa que eles queriam da gente, que a gente estudasse. Veja, caro telespectador, como esse histórico dos dois mostra duas pessoas totalmente diferentes. Acho que você percebeu isso, né? Veja como o perfil de um, aparentemente, né? Vou usar um termo aqui, não casa com o outro, não é? Mas veja como é que as coisas se arranjam na vida da gente. Muitas vezes, aquilo que é totalmente improvável acaba acontecendo, né, Telinho? Né, Natália? Provavelmente, acho que o seu sonho, vamos dizer assim, de tampa da sua panela não era o Telinho, esse perfil, né? E o Telinho, por sua vez, também, porque a gente leva da nossa família um peso muito grande em relação ao nosso relacionamento futuro, que, pelos destinos da vida, né, que não são aleatórios, e você tem que entender isso, que não é mero acaso, né? Existe um propósito em tudo, naquilo que nós passamos na vida, as coisas, os caminhos de pessoas acabam se cruzando, e aí tem que misturar dois componentes tão diferentes, e essa mistura tem que dar certo. Como? Né? Esse é o propósito do nosso programa. Como fazer personalidades tão diferentes dar certo numa vida em comum. É isso que nós estamos propondo para você aqui e oferecendo para você que você entenda que é possível, assim como foi possível na vida deles, ok? Telinho, como você conheceu a Natália? Eu recebi um convite para dar aula de música no colégio onde ela trabalhava. Sim. Então, no dia que a gente se conheceu, se não me engano, era uma reunião de professores, né? Essa sala de reunião foi a primeira vez que eu a vi, né? Sim. Ali nesse colégio. Então, nessa época você era músico já? Era músico. Já tocava na noite? Já tocava na noite, dava aula de música, Entendi. Aula particular de violão. Vivia de música? Era a sua profissão? Isso. E a Natália? Eu era professora, né? Sim. Dava aula. E eu ficava no colégio. No começo a gente nem tinha muito contato porque os horários não batiam. O horário que eu dava aula não era o mesmo horário que ele estava lá. Sim. Depois, quando eu comecei a ficar mais tempo na escola, que a gente começou a conversar. A gente começou a conversar, se conheceu. Na verdade, a gente ficou muito amigo, de princípio. A gente Sim. era muito amigo, a gente conversava muito. E foi uma coisa muito natural. Porque a gente não conseguia ficar sem se falar. Mas de amizade. Então a gente conversava muito, a gente compartilhava problema, a gente dava risada, era tudo, era como amigo mesmo. Sim. Então foi pegando mais, a gente foi tendo mais e mais afinidade. Entendo. Você vê, só um caso em particular que aconteceu comigo, né, porque eu conheço eles há um tempo. Meu filho mais novo fez aula de bateria com o Telinho lá na escola, né, Telinho? E foi o primeiro momento que eu conheci esse rapaz aqui. E o Davi também. O Davi fez violão, é verdade. Violão, Os dois estudaram com o Telinho há muito tempo atrás, quando ele ainda era professor lá na escola. Muito bem. E quando que começou a dar a liga de vocês dois? Eu comecei a dar aula de piano para ela, né? De teclado. Sei. Eu tinha uma escolinha de música dentro dessa escola. É isso aí. Então ela foi uma aluna, foi onde a gente se encontrava 2 vezes por semana de manhã para conversar e tocar junto, né? Eu ensinava ela, foi daí que começou a surgir E você aprendeu a tocar, Natália? Não. Nunca mais toquei. Essa aluna aí, acho que o objetivo dela não era tocar. Não, nenhum. Não, né? Não Tá conseguiu... lá parado, o né? teclado ficou lá. Tá parado. Tá parado. Não continuou mais. Não, nunca Telinho, mais. então, nesse caso, você tem que- fracassou como professor, hein? Foi. Vou voltar a dar aula de novo, né? E aí vocês começaram a namorar nesse período? Foi um namoro assim formalizado? Foi uma coisa que aconteceu, vocês ficaram juntos e aí a coisa foi se desenrolando? Foi acontecendo, foi desenrolando, foi muito, não tem como explicar. A gente não conseguia mais ficar separado. A gente chegou a tentar não se falar mais, tudo, mas a gente não conseguia. Sim. Então foi indo, depois a gente formalizou o nosso namoro, tudo. Então nós éramos namorados. Sim. Então aí a gente começou a se policiar também, até pela questão do trabalho, tudo. A gente
né? Tinha que ter esse cuidado. Sei. Mas foi indo naturalmente. E não foi seu primeiro namorado? Não foi meu primeiro namorado. O seu também não, né? Não. E como é que era a sua vida antes da Natália em relação a relacionamento? Eu tive um outro relacionamento, né, onde eu não era casado. Eu morei junto com uma outra pessoa. Eu fiquei... O período todo do relacionamento foram 7 anos. Entendo. Eu tenho 2 filhos, né, com essa pessoa. A Nicole de 11 anos e o Cauê de 7 anos. Desculpa, queridos, eu esqueci de falar. Eles também têm um filho que é o Luca, de 3 anos, ok? Um abraço aí pro Luca. Eu tenho certeza que ele vai estar assistindo esse programa. Então, e aí nesse momento vocês começaram a namorar. E como é que foi, Natália, a sua impressão em relação ao Telinho? Ou seja, as expectativas dele? Porque você, lógico, você tinha uma expectativa de arrumar alguém, creio eu, né? Para que você pudesse construir uma família que era o seu projeto. E ele, provavelmente, estava passando pela sua vida, né? Como é que foi quando você começou a conviver com ele e você viu quais eram os objetivos que ele tinha para você? Na verdade, eu já tive outros relacionamentos, mas sempre foi longo. Porque eu sempre me relacionei no intuito de ter uma relação sólida, seguir para o casamento. Entendo. Entendeu? Quando eu conheci o Telinho, então desde o começo a gente já tocava nesse assunto. A gente já falava de casamento, a gente já falava de construir uma vida. E pra mim, e eu sempre gostei muito dele, ele era muito carinhoso comigo, sempre foi. E ele despertou nele essa questão que às vezes eu não tinha em outro relacionamento. De quando você fala de casamento, acaba a conversa ali. Não, a gente já começou a planejar isso. A partir dali, né? Então a gente já tinha isso... Começar a colocar em prática. Entendi. Essa questão. Sim. De planejar uma vida, não necessariamente para aquele momento, mas pelo menos de você ter um projeto de poder falar. E isso estava adormecido dentro de você? Você nunca tinha pensado nisso? Eu nunca tive essa vontade. Depois que a gente se conheceu, a gente começou a conversar muito sobre isso, né? De casamento, e a gente se entendia muito. Né? A gente se encontrava cedo, tocava um pouquinho e ficava conversando. O que você imagina? E isso chamou a atenção, né? De um e de outro. Por isso que você não aprendeu a tocar, Natália. Não, só conversar. Ensinar teclado, só começava a tocar, começava a conversar sobre outras coisas. Eram 2 aulas que nem um e nem outro abria mão, né? A gente queria estar ali, porque a gente chegava cedo e era como é que foi seu dia? Foi legal, e era muito gostoso. A gente criou uma amizade muito forte também no começo, então... Ela saía, olha, toma cuidado. A gente foi se conhecendo também enquanto pessoa, porque a gente tinha uma amizade, né? Então isso também fortaleceu bastante. E esse começo de relacionamento é muito gostoso, né? Todos nós temos lembranças muito boas, né? Desse começo de relacionamento aqui. Bom, meus queridos, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa. Fique aí, não saia daí. Até daqui a pouco. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenó@uol.com.br. Óticas Original, especialista em saúde visual. Fones: Jacareí 3951-5647 e 3953-1107 e São José dos Campos 3908-1494. AF Novidades,
Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones 9761-4106 e 9729-7273. E-mail afnovidade@gmail.com. Estamos de volta ao programa Vida 3, hoje recebendo especialmente o Telinho e a Natália, que estão contando a sua experiência para nós aqui e para você, caro telespectador. Mas antes da gente voltar com eles, eu queria oferecer a você, para você concorrer a esta camiseta do programa Vida 3, que você pode concorrer se você entrar na página, no nosso canal lá do YouTube, YouTube/Programa Vida 3, deixar um comentário no vídeo que você assistir, e você estará concorrendo a esta linda camiseta do programa que nós estamos oferecendo para você, ok? Nós gostaríamos de agradecer também a todos os nossos apoiadores do programa e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, colaboram para que esse programa possa chegar até a sua casa. Telinho, então, começou mil maravilhas, tal, professor de teclado, aluna, e aí a coisa começou a criar uma outra dimensão. E até quando foi esse amor à primeira vista, ou essa situação gostosa que vocês comentaram no bloco anterior? Esse relacionamento foi até eu receber uma proposta de serviço que era fora do país. Né? Eu recebi essa proposta para ir para a Ásia, né? E eu teria que cumprir um contrato lá de 12 meses como músico mesmo, para tocar seria numa empresa brasileira lá. Né? Então foi aí que a gente começou a ter alguns problemas. E isso foi depois de quanto tempo de relacionamento? Foi alguns meses, né? Alguns meses. Sim. Ou seja, vocês não estavam sedimentados ali no relacionamento, estavam entusiasmados. Isso. Apaixonados. A gente já tinha questão da nossa amizade, de se conhecer há um tempo, sim. Mas de relacionamento eram poucos meses. Sim. E quando ele recebeu essa proposta, a gente já tinha definido que ele ia, seria melhor por toda circunstância. Sim. A gente definiu que ele ia, né? Nós conversamos, ele me perguntou sobre isso, então nós definimos que ele ia. Quando ele assinou o contrato, que ele ia, 1 ano fora, a gente descobriu que eu estava grávida do Luca. E não tinha mais como quebrar esse contrato. Já estava assinado. Chegou a cartinha. Você assinou o contrato e depois ela veio. Porque na mesma não semana. foi só assinar o contrato. Ele assinou o contrato, ele vendeu coisa aqui, ele pediu demissão. Então não era mais Ele simplesmente lógico. eu não vou mais viajar. E foi quando a gente descobriu que eu estava grávida. Sim. Que foi realmente uma surpresa. Hoje eu entendo todo o propósito do Luca na nossa vida, mas não foi planejado. Lógico. Eu me cuidava como mulher, tomava injeção, mas também no começo foi complicado porque eu continuei tomando os remédios. Eu não sabia que eu estava grávida. Sim. Então era uma gravidez de risco no começo. Entendo. Eu tomei antibiótico porque eu estava com uma infecção, tudo normal, porque a gente não imaginava isso. Ok. Então, quando eu descobri, teve essa preocupação, na verdade, em relação à criança. Até a própria saúde do Luca. Própria saúde do Luca, porque a gente não imaginava, eu continuei tendo uma vida normal. Então, eu tomei o remédio, eu tomei antibiótico, eu ia para academia, tudo normal nesse momento. Entendo. Então, logo que a gente descobriu que eu estava grávida, ele passou 1 mês e ele já estava indo viajar. Então, não deu tempo de... Nem da ficha cair. Não deu tempo de assimilar tudo o que estava acontecendo. Entendo. A única coisa que a gente definiu, que a gente conversou bastante, é que ele ia tentar quebrar o contrato para voltar antes do Luca nascer. Mas era uma coisa que podia dar certo ou não. Entendi. É lógico, né, caro telespectador? Veja, um casal de namorados com pouco tempo de namoro, uma convivência um pouco maior, mas ninguém realmente planeja isso na época de namoro, né?
é uma situação de risco, como a Natália falou, porque mesmo que você use todos os meios contraceptivos, não é absolutamente certeza que você não vai ter um filho, né? Com certeza. Eu digo isso de uma forma categórica porque não há contraceptivo Não é 100% seguro. Ou seja, você está no risco, né? E uma gravidez, um filho, na verdade, numa situação da vida onde principalmente o núcleo familiar não está seguro, não está maduro, é um risco em todos os aspectos. Um risco emocional para a Natália, né, para a mulher, outro risco emocional para o homem e um terceiro risco de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o assunto do casal em questão, que é o filho ou a filha, né? Então, são questões que nós devemos ponderar, né? Assim como nós planejamos várias coisas na nossa vida, né? Geralmente os casais, quando vão se casar, aqueles que escolhem o casamento de uma forma mais formalizada, eles planejam lua de mel, não é assim? Planejam viagem, planejam festa. E por que não planejar a sua vida sexual? Por que a vida sexual ela é indomada? Ou seja, ela é incontrolada, né? Então, a gente consegue controlar um monte de coisa, mas não consegue controlar aquilo que é mais importante na vida de um casal que quer construir uma família, que são os seus próprios filhos, ou a sua própria vida sexual, né? Então, queridos, pense nisso. E a nossa proposta é uma proposta que vai na contramão de tudo aquilo que a sociedade prega e, enfim, tem como liberdade, né? Todos os casais, lógico, eles têm a liberdade que eles quiserem fazer da vida deles, mas o que nós queremos considerar para você é que muitas coisas não são tão boas quanto elas parecem ser quando vem o resultado, né? E são situações que muitas vezes acabam desagregando um relacionamento. Fato que não aconteceu com eles, mas por uma providência divina que vocês vão entender por quê. Mas naquele momento, eu tenho certeza que a situação foi bem complicada, né, Natália? Foi bem difícil, porque culminou junto com a viagem dele. Sim. Nós já tínhamos, mesmo antes da gravidez, mesmo com pouco tempo de relacionamento, nós já tínhamos comprado nosso apartamento. Sim, sim. Então, o tempo que ele ficou fora de viagem, ele conseguiu 6 meses, só que eu estava no último ano da faculdade, eu tinha relatórios finais para entregar, eu trabalhava o dia inteiro, ia de noite para a faculdade em outra cidade. Eu tinha que entregar minha monografia, eu tinha que resolver a documentação do apartamento e eu tinha que trabalhar. E eu estava grávida. Você era uma mulher grávida. Eu era uma mulher grávida com todas as coisas que uma mulher grávida tem direito. Lógico. Então eu tinha muito sono, eu tinha muito cansaço, eu passava mal, mas eu tinha que cuidar de tudo isso. E sozinho. Porque mesmo longe, ele me dava toda a atenção, a gente conversava todos os dias. Mas é pela internet, não é igual você estar com a pessoa do seu lado, a pessoa te acompanhando. Com certeza. Não é a mesma coisa. Então foram aí 6 meses que eu fiz tudo isso. Sim. Eu tinha que resolver, eu não tinha como, eram situações que eu não podia deixar passar. Sim. Eu tinha que terminar minha faculdade, eu tinha que resolver documentação e eu tinha que resolver. Não tinha opção. Sim. E você, Thelin, como é que foi essa surpresa para você? Para mim foi um choque. Foi um choque. Não foi nem no mês, né? Foi na semana que eu estava indo viajar. Foi bem, na semana, bem junto. Né? E ela foi fazer um exame, chegou com a carta, olha, eu tô grávida. Eu falei, nossa, e agora? Eu vendi tudo, eu pedi demissão, o que eu vou fazer agora? Ela falou, não, vai, e assim que você puder voltar, você volta e a gente tenta voltar pelo menos, tenta voltar para ver o nosso filho nascer. E, nossa, mas foi assim, a gente tava sem chão naquele momento, sabe? Sim, sim. Foi quando a gente descobriu que ela estava E a gente não tinha tempo de pensar também, né? Não dava tempo. Não dava tempo de pensar. Não dava, porque tava Ele naquela tava com a semana viagem marcada, tava tudo resolvido. Então não tinha esse tempo. E a reação dos pais, Natália, como é que foi? Você de uma família, né, que tinha um projeto para você, né? Como é que foi a reação dos seus pais em relação a esse momento? Os meus pais, eles ficaram preocupados, sim.
mas em nenhum momento me deixaram de me apoiar. Então, obviamente, todo momento que o Telinho esteve fora, foi minha família, meus amigos que me ajudavam. Então, minha amiga ia comigo no médico, meus pais me ajudavam a arrumar as coisas. Até porque a gente também tomou a decisão de não ir morar junto por causa da gravidez, quando ele chegou. Então, a gente ia casar primeiro. E a gente já tinha um apartamento, mas ia demorar para entregar. Sei. Então, eu continuei na casa dos meus pais, normal. Então, eu tive muito o apoio da minha família nesse momento, que para mim foi fundamental. Principalmente porque ele não estava aqui. Sei, no sei. momento que ele não estava aqui. Então, fez toda a diferença. Porque eu também poderia ter ficado sem o apoio da minha família. Sem ele, sem o apoio da família, aí ia ser bem complicado mesmo. Entendo. E para você, Telinho, como é que foi na sua casa lá e em relação aos seus pais? Para meus pais é mais um neto, né? Mais um neto. Legal. Nossa, meu filho, mais um filho, mais um filho. Entendo. Ponto final. Veja, querido, como é diferente, né? A impressão de uma situação para outra, porque os históricos são diferentes, né? Como a gente já comentou no começo do programa, o histórico da Natália é um, do Telinho é outro, ou seja, e agora eles estavam dentro de uma situação onde eles precisavam acertar, né? Porque existia uma terceira pessoa, existia um filho nesse relacionamento. E algumas coisas precisavam ser modificadas, tanto do lado da Natália quanto do lado do Telinho, para que isso pudesse dar certo. Mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria convidar você a estar conosco no próximo episódio, na semana que vem, do programa Vida 3. Gostaria que você estivesse conosco na próxima semana. Eu tenho certeza que eles têm muita coisa para contar ainda, situações da vida deles que eles não imaginavam passar, né, mas que passaram e venceram, estão aí hoje. Você vai ver o desenrolar dessa história no próximo programa, ok? Entre em contato conosco através do nosso e-mail, peça o seu livro Princípios para uma Vida Feliz, que nós enviaremos para você gratuitamente, é uma oferta do nosso programa, e na semana que vem nós estaremos mais aqui uma vez com um programa inédito do programa Vida 3, ok? Tenha uma semana abençoada, esteja conosco na semana que vem, se Deus assim permitir, e até lá.